Não? Eu estou te vendo. Ah, não, agora estamos ao vivo. Mas eu não estou vendo já. Pois é, ela vai ter que pedir novamente o acesso. Ela saiu, ela não está aparecendo aí, né? Agora sim. Ah, já sim. Estamos ao vivo. Vamos Estamos começar. ao vivo. Boa noite. Tá. Olá. Então agora vamos. Só que precisa pedindo paciência, pessoal. Ok. Deixa eu só ver aqui. Aí, pronto. Já agora tem. Sim. Já estamos ao vivo. Aqui ele tem um pouquinho, algum delay aqui. Boa noite. Olá. Agora vamos. Deixa eu. Só. Que precisa paciência, pessoal. Só um minutinho. Ok. Pronto, aí fica que eu vou vendo aqui os comentários. Hoje está cheio de live, né? Hoje tem várias lives muito boas, por sinal, correndo. Aí, Raquel Anderson já comentou. Deixa eu. Só um momentinho. Certo. Isso, já estamos ao vivo, então, já tem gente ali. Então, boa noite. Boa noite, professora Maria Lúcia. Boa noite, professora. Boa noite, Socorro. Boa noite. Boa noite. Boa noite também. Boa noite aí. Boa noite, Socorro. Boa noite, a audiência da nossa página. Então, prazer recebê-las aqui. Para quem aí já está na página, não me conhece, eu sou Mário Fonseca, advogado de profissão, da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania. Sou militante dos direitos humanos e também iniciando aí junto com a Anitta, Socorro, quem sabe agora com a participação da professora Maria Lúcia, né, o movimento Vitaliza Bairros, né, que é a ideia de ajudar a mobilização da comunidade para defender o direito à cidade, porque o direito à cidade é mais propriamente, né, o direito de transformar a cidade, mais do que usufruir do que ela nos oferece em termos de infraestrutura, de espaços públicos e de serviços públicos. Então, o nosso debate hoje aqui, para a gente já avançar, é um debate sobre plano diretor, inclusive da luta da sociedade, encartada na nossa Constituição, no Estatuto da Cidade, e também garantido, né, em lei municipal, garantido na lei orgânica, garantido numa lei específica. Nosso último plano diretor foi aprovado em 2018, né, foi sancionado em 2018. Então, um instrumento muito importante, né, de planejamento da cidade, né, com metas de curto, médio e também a longo prazo. E também discutir plano diretor, mas em conjunto com essa questão dos movimentos urbanos, como ferramentas para transformarmos a cidade. Então, eu queria já, antes de passar a palavra, formular algumas questões. As pessoas podem, inclusive, comentando, né, aqui na live, nos comentários, formulando questões, né, apresentando as suas ideias a respeito desse tema aqui em debate, mas discutir, né, que tipo de cidade a gente quer e pode construir, ainda mais no cenário de pandemia, que é de uma crise sanitária, mas uma crise de múltiplas dimensões, é uma crise até da civilização, né? Coloca em xeque a ciência, coloca em xeque o conhecimento, coloca em xeque valores, né, da civilização humana, mas também dessa nossa jovem civilização brasileira,
que, com todos os problemas do nosso país, conquistou e construiu muitas coisas importantes, né? Para a nossa afirmação como uma nação que precisa se desenvolver muito, mas, como dizia o Darcy Ribeiro, o Brasil tem tudo para iluminar, inclusive, né, essa jovem civilização tem tudo para iluminar os caminhos do mundo, né? Por ser uma nação marcada pela diversidade, né, regional, diversidade cultural, a diversidade do seu povo, mas que, ao mesmo tempo, nessa diversidade também tem uma unidade, né? Então, pensar a cidade, né, com tudo o que nós conquistamos para trás e com o que temos ainda a conquistar, no sentido de construir uma cidade desenvolvida do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, social, humano, uma cidade democrática, sustentável, segura. Então, de que maneira nós podemos aproveitar esses instrumentos, né, do plano diretor, do plano de bairro, para revitalizar o que esmaeceu, mas também para vitalizar, não que nos bairros não tenha vida, né? Existe vida pulsante, existem as novas centralidades, existe, mesmo aqui no Jardim Santa Emília, nas Moreninhas, lá da Socorro e da Anitta, existe, né, um comércio, existe uma vida própria, mas que carece muitas vezes da intervenção do poder público, de uma luta também mais organizada e mais instrumentalizada por parte, né, da própria comunidade. Então, eu gostaria, a partir dessa reflexão, de ouvir a professora doutora Maria Lúcia Torrecilha, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal, mas que tem uma experiência, né, na construção de políticas públicas, é urbanista, né, como servidora, também atuando na urbanização de favelas aqui. Então, tem uma vasta experiência, ela vai poder também falar um pouco mais sobre isso, né, se apresentar também para aqueles que nos acompanham aqui na nossa página, e tratar desse tema, né, do que a gente pode fazer no pós-pandemia também, considerando os impactos dessa crise, que é social, econômica, também públicas, como também nós podemos pensar formas alternativas de financiar o desenvolvimento da cidade por inteiro, né? Então é isso. Passar a palavra para a professora Maria Lúcia. Então, boa noite mais uma vez ao Mário, a Socorro e a Anitta. Agradeço o convite, né, feito através da Anitta, mas que foi intermediária, né, para que a gente pudesse socializar mais essas informações, né, que elas não se estreitassem apenas no meio acadêmico, né, e que a gente pudesse ter uma forma de informar a população de todos os seus direitos, né, de tudo que essa sociedade, né, que habita a cidade, mas que muitos também vêm da área rural e que às vezes são obrigados a enfrentar tantos problemas, né, sociais, econômicos, de infraestrutura, enfim. Então, eu agradeço esse convite mais uma vez. Assim, uma primeira pergunta que eu até colocaria, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e até para vocês nesse debate, o que significa esse direito à cidade, né? Não é apenas que a gente vai, através de alguns instrumentos, e o plano diretor é um deles, né, cumprir dispositivos constitucionais, né? Não é exatamente isso que esse maior instrumento que a cidade tem para nortear o seu desenvolvimento apenas termos esses dispositivos à nossa disposição e eles não fazerem parte das ações municipais e principalmente da gestão, né? Esse direito à cidade, então, a gente pode hoje classificar as cidades como a cidade oficial, né, e a cidade não oficial, né?
O que seria isso, então? O direito à cidade é direito a todos os habitantes dessa área urbana, né? E também que o que compõe o município, porque temos no município áreas urbanas e áreas rurais, direito à infraestrutura, aos equipamentos comunitários, né? A disposição final do lixo, né? Não ter o lixo como um mercado de trabalho, e sim como ele adequadamente estruturado no meio ambiente, né? Então, de que forma essas pessoas podem ter esse acesso, né? Como eu disse, nós temos uma cidade que ela é oficial e a não oficial. Então, a cidade oficial é a cidade que tem o seu, cada um tem a sua propriedade, né? Tem os equipamentos que possam lhe servir no sentido de ter também o lazer, os equipamentos comunitários, como eu disse, de educação, saúde, né? Centros comunitários, creches, enfim, a infraestrutura básica, né, que é o esgotamento sanitário, que é a iluminação pública, junto com a energia elétrica, óbvio, o transporte coletivo, o saneamento básico, né? Então, nós temos populações extremamente excluídas desse processo todo, né, e dessa complexidade que é a cidade, né? Esse direito, então, ele não tem uma distribuição justa e igualitária. Tá? O que seria, então, na verdade, esse plano diretor? Ele vem, né, porque nós temos uma Constituição extremamente avançada, ela é uma das constituições mais municipalistas do mundo, isso pessoas ligadas ao direito urbano já colocaram essa questão, né? Então, ela atribui ao município algumas funções que são próprias só do município, né? A própria Constituição define isso. Então, ela é avançada. Muitos planos diretores, eles também são avançados no que concerne a todos os dispositivos, que inclusive o Estatuto da Cidade veio 13 anos depois da Constituição, para dar essas diretrizes melhores, né? Para que se elabore um plano diretor, né? E, na verdade, nós temos, então, essa possibilidade, através do plano, de tornar e distribuir mais justamente os equipamentos, essa infraestrutura, o transporte, a pavimentação asfáltica, né? Um equilíbrio entre o meio ambiente natural e o meio ambiente construído, né? Nós temos áreas que devastam, um equilíbrio com o mercado imobiliário, né, que sempre quer as áreas mais nobres, né, e aí expande para uma periferia, né, áreas que não têm acesso ao que eu já acabei de explicitar. Então, muitas vezes a gente tem, como tem a Constituição avançada, um plano diretor que aborda essas questões, né? Claro que temos alguns que apenas querem cumprir os dispositivos constitucionais, né? Mas eu vejo que o grande problema é a gestão. Então, na medida que o prefeito, né, ele tem que cumprir, senão ele cai em improbidade, né, a palavra correta, né? Improbidade administrativa. Então, se ele não cumpre o plano diretor, ele pode, entre aspas, até ser preso, vamos dizer, uma palavra hoje mais difícil, né, da gente poder ver, porque tem tantas ações ilegais aí, né, e acabam prendendo pessoas injustamente. Então, muitos prefeitos, então, eles cumprem né, esse plano diretor no exato momento que aprova, e a gestão do plano? Quais são os mecanismos que tem da participação popular, que o próprio plano pode indicar isso? Qual é o orçamento que a prefeitura está prevendo para elaboração e depois para execução de um plano, né? Porque um plano, ele não é de uma gestão. Um plano diretor, ele é para 10 anos, alguns com uma revisão por 5 anos, né?
Então, eu vejo, assim, nessa situação nossa, né, de Brasil, porque nós já avançamos em muitas questões, depois eu quero uma brechinha para falar da função social da propriedade, né, que é um dos maiores avanços que a gente tem, inclusive também nessa situação específica, tá? Para os lotes de engorda, que a gente chama assim, os lotes de engorda que a gente tem em áreas que têm o privilégio de ter toda a infraestrutura, tá? Então, cumprido isso, o plano, muitas vezes, ele é relegado, né, a segundo, terceiro plano, né? Não se cumprem esses dispositivos, né? A gente tem muitas questões que precisam ser abordadas. Então, existe exatamente isso. É previsto no plano para não cidade, né? Gosto até o padre Agenor, ele uma vez colocou isso, nós numa reunião lá na Cidade de Deus, um trabalho que a gente desenvolve na Universidade Federal, um projeto de extensão, e nós estávamos lá, nesta área, e o padre chegou para nós e disse, né, para a equipe técnica que estava ali, algumas pessoas também, que foram nos ouvir. Ele falou, equipe, nós estamos na não cidade. Eu achei, assim, tão... É uma frase simples, com muita profundidade, muita sabedoria, né? Então, nós já tivemos uma vez, eu não me lembro bem o nome da gestão, mas que um prefeito dizia que Campo Grande não tinha favelas, né? Essa não cidade são áreas que o Estado, né, no Estado, eu digo de uma forma geral, não deu oportunidade para as pessoas morarem. E são chamados de invasores, né? Na Cidade de Deus, por exemplo, a reintegração de posse era para a própria prefeitura, para o próprio Estado, governo do Estado, né? Que poderia destinar com vários processos que ela tem, né? E vários mecanismos de distribuir essa área, né? Entre as pessoas que moram ali, né? Então, são pessoas que moram em barracos mesmo, se for na Cidade de Deus. Eu estou falando da Cidade de Deus, mas a gente tem muitas outras favelas nessa condição, tá? Então, novamente, a palavra do padre Agenor, e que eu chamo de não oficial, né? Porque a cidade, ela tem um perímetro urbano, ela é oficialmente aquele perímetro, ali dentro você tem todos os direitos a ter toda as possibilidades de morar dignamente, né, de ter seu transporte, de se deslocar para o trabalho, de ter pavimentação asfáltica, né, de ter as condições sanitárias básicas. E lá tem pessoas, você vê hoje, né, tem pessoas que têm, a maioria das pessoas tem endereço, lá não tem endereço, né? Então, muitas vezes, até as cartas têm que chegar junto à comunidade ali do padre, tá? Porque não tem endereço. Olha uma situação desigual, né? Nós estamos em ponta na tecnologia, né? Mas estamos lá na ponta, né? Como diz também lá queria até escrever depois um artigo sobre isso, na última rua da cidade, né? Então, eu acho que nós, como arquitetos e urbanistas, e eu te disse um pouquinho antes isso, trabalhar com planejamento urbano é trabalhar com militância, né? Porque é uma visão da arquitetura que é muito distante de uma realidade social nossa, né? Eu acho que a gente tem que ter esse perfil, né, social, ser um perfil socialista mesmo, de enxergar qual que é a nossa população. Quem habita as cidades? Mais de 70% da população, ela é pobre. Ela é pobre. Está excluída, né? Nós temos um mapeamento da universidade de um professor, o sobrenome dele é Sauer. Ele fez um mapa da exclusão social aqui em Campo Grande. Precisa atualizar, que acho que tem uns 10 anos que ele fez esse trabalho, né? E ele mostra
a maioria dos bairros de Campo Grande, ele faz uma escala de 0 a 1, né? Diferente do IDH, o 1 é o mais bem desenvolvido, e na escala do Sauer, o 1 é o menos desenvolvido. Então, se a gente olhar esse mapa da cidade, a maioria da população não tem o acesso, né, a todos esses bens, enfim, tá? Mais ou menos essa, só para esquentar o debate. Obrigado por enquanto, porque voltará a falar aqui para a gente, né, a professora Maria Lúcia. Uhum. Acho que pontuou coisas importantes aí, que o plano diretor não é uma coisa burocrática, né, decorrência da burocracia legal, não é só uma declaração, não pode ser uma declaração escrita, né? Uhum. Ela é um instrumento vivo, né, de construção de uma cidade melhor, mais humana, mais participativa. Então, agora, a gente está aqui de maneira bastante informal, né? Quem que quer falar primeiro aí? Anitta ou Socorro? Abre o microfone. Boa noite, doutora Maria Lúcia Torrecília. Socorro, só te apresentar, né? Socorro Matos, moradora das Moreninhas, bacharel em Direito, minha amiga, né? Além de tudo, minha amiga. Companheira de lutas e uma história na luta da mulher negra, nordestina valente, sul-mato-grossense por adoção, e valente e muito doce também, né? A sensibilidade dos humanistas, né? E que está também na luta comunitária, né? História também no movimento sindical, no SINTES, né? No Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Mato Grosso do Sul, e que vem desenvolvendo, inclusive, uma ação cultural importante lá nas Moreninhas, né? Com o Sarau das Moreninhas, e está aí, participou de vários debates do plano diretor, e é alguém que tem o olhar também, além de tudo, né? Da vivência, o olhar de quem está lá, né? Vive na comunidade, e dará grandes contribuições aí. Então, a palavra é sua, Socorro. Bom, boa noite, Mário Fonseca. Me sinto muito honrada, né, com essa equipe tão importante aí. Olha, parabéns pela apresentação, a doutora Maria Lúcia Torrecília. Eu me sinto muito contemplada, né, com as pontuações que a doutora Maria Lúcia fez como urbanista, como acadêmica, né? Como arquiteta, e eu vejo assim um olhar muito apropriado, né, humanitário, como professora, como pesquisadora. Esse momento da Covid, eu acho que ela aborda muita coisa importante para nós, da periferia, como muito bem colocou a doutora Maria Lúcia. Quando se fala que a rua aqui não existe, é porque nós não existimos para a sociedade, basicamente. E isso é muito forte mesmo, porque só pode vivenciar essa experiência quem mora na periferia. Apesar de todas os direitos que nós temos, LDO, a Constituição e o plano diretor, eu vejo a cidade como a vida humana, né? Quando você pensa na cidade, você tem que pensar que ali vai estar os protagonistas, que é a vida humana, que é um dos maiores investimentos que nós podemos ter na sociedade. E aí existe as classes, existe um poder muito forte de isolar muito longe do centro o povo, né? Aquele povo que eles chamam o povo pobre, o povo feio, eles jogam o povo negro, eles jogam na periferia. É como se ali não existisse a cidade de ninguém. E o debate está sendo muito interessante, porque estamos discutindo hoje, com a pandemia, os efeitos da crise econômica do nosso país, né, da nossa desigualdade social, da nossa miséria, da nossa fome, de toda uma luta do povo que vive isolado. E a cidade, ao meu ponto de vista, que eu não sou uma estudiosa na área de urbanismo, eu que moro aqui, eu que sinto essa dificuldade, todos esses aspectos que a doutora Maria Lúcia falou, que o Mário também comentou,
Nós não temos ônibus, nós não temos asfalto, nós não temos esgoto, saneamento básico. Um dos grandes problemas que me preocupa muito é o lixo. É muito doído você entrar no seu bairro e ver lixo para toda parte e não existir um programa importante do destino do lixo. É o meio ambiente que é agredido pelo assolamento do lixo com a patrola que eles passam, né? Faz o patrulhamento da cidade, do bairro, mas o asfalto nunca chega. Eu vejo-se também os problemas da ocupação, né? Eu vi aqui na nossa rua, onde nós moramos, na Jerusalém, dentro da Moreninha, uma desapropriação muito dura, muito cruel. As pessoas não têm casa, elas não têm onde morar, então elas vão ocupar o espaço que tem para elas morar. Porque os melhores espaços é da área nobre. Apesar da gente ter hoje, doutora Maria Lúcia, a gente ter a Constituição, o governo, né, o prefeito, o governador, a OAB, com o Conselho de Direitos Humanos, a gente vive jogado numa sociedade totalmente desumana. Por que está morando ali no barraco? Porque não tem um salário digno para que ele tenha uma casa digna, com o acompanhamento de um arquiteta, de um engenheiro. As áreas que as pessoas moram, às vezes, são áreas de risco. A gente vê aí todos os dias nos jornais, em Mato Grosso do Sul, pessoas que morrem porque a casa foi incendiada, os barracos, porque não tem o acompanhamento de um bom eletricista, de uma boa fiação. Essas vidas são perdidas, não acontece nada. A OAB não fala nada, o Conselho do OAB, o Judiciário não fala nada, é como se as vidas do pobre e negra, que é a grande maioria que está na periferia, não existissem. E são danos irreparáveis para a sociedade, porque, obviamente, quem ganha R$1.000 não tem como construir uma casa e viver com qualidade. Então, todos esses aspectos que a gente está falando, da casa, do meio ambiente, de onde nós moramos, é um aspecto muito feio, né? Falando do ponto de vista real, é um lugar sombrio, você não socializa a vida humana, não pensam na cidade como protagonista do seu próprio meio, do seu próprio ambiente. Porque eu acho assim, que quando a gente pensa na cidade, a gente tem que pontuar o hospital, a creche, a UBS, o asfalto de qualidade, o transporte de qualidade, porque o nosso transporte, a maioria, é mulher. Então, essas mulheres trabalham, chegam na periferia cansadas, andam quilômetros para chegar na sua casa. Aí vem também o problema da escuridão da cidade. A cidade, os amigos nossos vêm aqui e falam, nossa, vocês moram na escuridão. Aqui onde nós moramos, levou 5 anos para se colocar um bico de luz. Então, as pessoas que administram a cidade, que são os protagonistas, que são o prefeito, o governador, os vereadores também, que são responsáveis, né, para discutir a cidade como um todo, era para estar no bairro conversando com a população, para discutir os aspectos importantes e defender uma pauta, né, uma pauta de habitação. O déficit habitacional, no meu ponto de vista, é uma coisa absurda. O Estado não se preocupa em fazer casa para a população. Então, como eu posso conceder, como eu posso ver que a pessoa é uma pessoa humana, digna, se ela não tem onde morar? Que conceito nós temos hoje, constitucional, de acordo com a Constituinte de 1988, são 30 anos, os gestores públicos são revezados ano a ano. Eu vejo aqui, vou citar um exemplo do governo que eu acompanho em Campo Grande, Marquinhos Trade, André Putinelli, e muitos, né, que nós estamos vivendo, ainda não entenderam o problema habitacional. Eu acho que aí entra 2 situações muito importantes, que é a questão social, a desigualdade social, que é notória, a desigualdade social, e a falta de humanidade.
Porque quando você pensa cidade, você tem que pensar os protagonistas, né? A sociedade tem que participar. Então, o prefeito não pode, de repente, eu vou construir tantas casas. Eu acho que tem que levar em consideração o clima, que nós temos um clima tropical, a revitalização da cidade, o escoamento dessa cidade. Aqui a gente perde vidas na Moreninha. A água invadiu a casa, a água matou não sei quantas pessoas. Então, o nosso dinheiro público, doutora, eu acho que tem que ser bem investido e bem projetado com arquitetos, com urbanistas, com engenheiros e com a participação da sociedade e também trazendo a cidade revitalizada, a cidade sociável, a cidade onde respeite a vida humana e, principalmente, as pessoas que ali moram, porque ali tem o engraxado, que ficava ali naquela calçada, engraxando sapato, tem o cafezinho da esquina, tem a feira. Eu acho que todas essa importância da periferia e da cidade contribui para que a gente possa discutir com o prefeito, com o Ministério Público, com a Universidade Federal e com os engenheiros e arquitetos, um conjunto do que a gente quer como cidadão para o nosso estado, o estado rico, que as questões ambientais não são respeitadas também. Nós temos aqui uma reserva cheia de lixo. Eu moro aqui já na Jerusalém há 5 anos, não vem um representante do Ministério Público ou ambientalista ver o problema. Eles assolam o lixo na terra, já criaram uma vala, eu fiz uma denúncia, e a gente vive como se não existisse para a sociedade. Então, são crimes institucionais e estruturais de classes, e isso gera um déficit muito grande para o Estado, porque o Estado que não investe na moradia de qualidade, no saneamento básico, ele gera um problema maior. Esse Estado ele entra em colapso, e nós estamos vendo isso hoje já com a questão do Covid, e graças a Deus a gente pode estar hoje falando para muitas pessoas que moram na periferia como eu, que nós não somos culpados de morar na periferia. Nós não queremos morar na periferia. Nós somos jogados num lugar onde a gente não é respeitado dignamente em nada. Não tem ônibus, não tem luz, não tem nada para a gente. Então, a violência também ali, ela fere mais ainda dentro dessa vida urbana a mulher, né? A questão da mulher também, que é muito importante. A violação, às vezes, das crianças, dos jovens. Então, e mais ainda, a violência policial na nossa vida. Porque nós somos negros, moramos na periferia. Eu fiz faculdade de Direito 5 anos, eu tinha medo de chegar até a minha casa, porque era muito escuro. Então, meu marido tinha que me pegar todos os dias para que eu tivesse segurança. Então, é muito essa discussão, eu acho que eu quero até agradecer pela oportunidade da gente estar falando de um tema que eu considero muito importante, e gostaria, doutora Maria Lúcia, Mário, que a gente possa futuramente trazer outros temas tão importantes como esse, que é de suma importância para a nossa sociedade, e infelizmente dói. Eu pelo menos morei 20 anos de aluguel, 30 anos de aluguel eu morei, porque o que eu ganhava não dava para ter uma casa. E aí eu construí a minha casa sem a observação de um arquiteto, de um técnico, de um eletricista, e o meu maior medo é que pode, a qualquer momento, a gente não sabe, haver um curto e a gente perder aquilo de mais precioso que a casa. Eu quero agradecer a todos agora que estão nos ouvindo, mandem perguntas, essa oportunidade da gente estar falando sobre um tema tão importante. Obrigado, Socorro. Importante depoimento, importantes reflexões. Antes de passar aqui para a Anitta, para prestigiar as pessoas que estão aqui participando, né? Agradecer a participação da Raquel Anderson, poeta e escritora, do professor Douglas, da Maria Aurélia, lá de Fortaleza, Ceará, colocou aqui uma questão importante, né? O Estatuto da Cidade é uma lei que contém instrumentos importantíssimos para se planejar a cidade, a partir dos bairros, com a participação da população, construindo a gestão participativa, o que é fundamental. O munícipe tem direito de construir a cidade, ter uma cidade digna, com moradia, educação, saúde,
mobilidade urbana, etc., ou seja, qualidade de vida. Agradecer ao professor Edson também, né, que está dando boa noite aqui. A Maria Aurélia, de novo, fala sobre a reforma urbana já, e a participação também do Juliano Fonseca, que é acadêmico de Geografia da UEMS. Então, passar a palavra agora para a Anitta também. Quero dizer que a Anitta, né, é acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, aluna também, né, da professora Maria Lúcia, e que me proporcionou assim a felicidade, a alegria e o privilégio dessa aproximação. Eu já admirava, né, o trabalho por depoimentos e por acompanhar da professora Maria Lúcia, e aprendo muito com a Anitta, né? A Anitta tem sido, nos espaços comuns aí de convívio, alguém que levanta esse debate, né, da reforma urbana, né, do problema do enfrentamento das carências que existem nas bordas da cidade, principalmente, porque é um pouco isso também. É óbvio que há bairros também, vamos dizer, em termos de localização próximos ao centro, que também têm as suas carências, que precisam, né, ser revitalizados. Aliás, a cidade é uma unidade, né, tem que se pensar a cidade por inteiro. Mas também você tem que pensar a cidade por inteiro, também significa, muitas vezes, carregar na tinta, né, onde precisa, né, onde tem mais carências. Eu também moro aqui, até para colocar um pouco essa questão aí para a Anitta, né, ela tem falado muito como um dos instrumentos do plano diretor, que é isso mesmo, não é mera declaração constitucional. O plano diretor ele estabelece, inclusive, né, diretrizes para a questão social, né, para a cultura, para a educação, para a saúde, para a infraestrutura urbana, para a questão ambiental, porque meio ambiente, né, não é a fauna, a flora que está fora da cidade. Meio ambiente é aqui, né, onde a gente vive. Então a nossa cidade enfrenta problemas crônicos, né, Anitta? Assim, nós temos o problema, inclusive, de enchentes em regiões, né, quando chove, regiões nobres, né, uma alta impermeabilização do solo. Então aí tem um problema da drenagem, os córregos, né, também que foram canalizados. Eu acho que Belo Horizonte, recentemente, com as chuvas lá, deu um importante alerta para a gente sobre pensar isso, né, se foi correto ter canalizado os córregos. Mas esse problema da enchente está presente no Coronel Antonino, está presente no Rames Tebet, está presente no Noroeste, né? Então, assim, como que uma cidade, né, que tem espaço, né, para ser pensada, planejada, né, de maneira racional, enfrenta esse tipo de problema, né? E também a questão de infraestrutura. Eu estou aqui no Santa Emília, as pessoas falam, poxa, principalmente de asfalto e esgoto, né? As pessoas querem asfalto e esgoto. E muitas vezes vem o asfalto, né, sem o esgoto. Aqui asfaltaram a linha do ônibus, né, Santa Emília e São Conrado. Mas, assim, asfalto é qualidade de vida, reduz endemias, né? Mas, além disso, as pessoas também querem espaços, né, de encontro, querem uma praça, querem um parque, querem ter um lugar para fazer as suas caminhadas, sair com a família. As pessoas querem uma unidade básica de saúde, né? Porque muitas vezes tem que sair do Santa Emília lá longe, não pode ser atendido nem no São Conrado, aqui na UBS, né? É uma coisa completamente irracional. Essa questão que foi colocada, por exemplo, com as mulheres cada vez mais assumindo a condição, né, de chefe de família, e muitas vezes, né, sós, tendo que criar os filhos, cuidar dos filhos pequenos, não tem creche noturna, não tem um déficit absurdo, né? O último dado que eu tive contato era de 10 mil, né, vagas. Então, quer dizer, essa questão também dos vazios urbanos, né, como que teve essa discussão, inclusive, né, de não tem mais necessidade de se expandir o perímetro urbano. Inclusive, é um estudo, né, da Universidade Federal sobre essa questão dos vazios urbanos. Então, como que a gente pode também aproveitar, né? Depois, até quando eu for depois vou passar imediatamente a palavra também para a professora Maria Lúcia. Então, como que a gente também pode aproveitar isso para diminuir os custos de se viver na cidade, né? E quanto mais também a cidade... Campo Grande cresceu de maneira desordenada, uma época, né, que teve um boom, né, de crescimento, não foi só aqui, mas aqui por ter se tornado capital.
E isso gerou muitos passivos, né? Aumentou os custos de se viver na cidade. A cidade vai crescendo de maneira espalhada. Então, aí vai ter que ter linha de ônibus, aí tem que ter equipamentos de saúde, de educação, né? Então, aí, Anitta, te problematizando para você também essas questões, né? E essa luta que você vem travando aí, ó, tem o plano de bairro, está lá previsto, a comunidade tem que se apropriar disso. Então, claro que você é livre para falar sobre o que quiser, né? Mas só para interagir aqui, inclusive com coisas que eu recebi no Zap aqui também. Tá, ok. Enfim, primeiro, boa noite, né? Todo mundo que está nos assistindo. Boa noite ao Mário, professora Maria Lúcia. E realmente são muitas questões, né? É um tema bem extenso, né? Mas eu vou procurar focar nessas perguntas, né? Nessas indagações que você está fazendo, né? Que as pessoas fizeram aí pelo WhatsApp e de algumas coisas também objetivas, né? Que eu até pontuei de anotações, enfim, para trazer para essa live. Eu acho que o foco, né, do planejamento, enfim, né, a professora Maria Lúcia iniciou, né, pontuando a respeito do plano diretor, né, de vários instrumentos que ele tem e que, inclusive, o plano diretor de 2018 trouxe, né, algumas alterações, né, em virtude da gente procurar produzir cidades mais justas, né, procurar produzir melhorias nos bairros. E eu acho que uma questão essencial, né, que ele traz que ele indica que é necessário, né, isso ele coloca até mesmo um prazo de que 1 ano após a aprovação dele, né, que ocorreu em 2018, 1 ano após, teria que os bairros também passarem por um processo de planejamento específico, né, que é o que a gente chama de plano de bairro, né, ou seja, cada bairro, né, teria uma reuniões, processos participativos, de consulta, de discussão com as comunidades dos bairros, para que se decidisse, né, quais são os problemas do bairro, né, o que o bairro necessita ter, como também melhorar aquilo de positivo, de bom que o bairro já tem, né, ou seja, para poder trazer essa melhoria, né, de infraestrutura, de qualidade de vida dentro dos bairros, né. Isso até o momento ainda não foi feito, né, a gente também considera o contexto de pandemia, né, mas isso é uma coisa que necessita ser cobrada, né, por parte dos órgãos públicos, por parte dos nossos representantes, né, e existiu também uma evolução, né, depois a professora Maria Lúcia vai poder me corrigir se eu estiver errada, existiu uma evolução também em termos de uma demarcação mais específica, né, por exemplo, com relação a antes só tinha a definição, por exemplo, de zonas especiais de interesse social, né? Que são, por exemplo, áreas da cidade para ter habitação de interesse social, né? Áreas da cidade, por exemplo, que tem favelas, que tem ocupações e que vão precisar passar essas ocupações, essas favelas por processos de regularização, né? Por processos de levar as infraestruturas necessárias, mas não tinha uma demarcação na cidade, né? Isso ficava muito assim no campo da teoria, né? Você não tinha algo assim físico, né? Então essas áreas vão ser destinadas para isso, né? Por exemplo, quando a professora Maria Lúcia, e isso o plano diretor atual traz, né? Ele traz áreas específicas para isso, né? Tanto as das ocupações que vão precisar passar por regularizações, quanto áreas, né, na cidade que tem que ser destinadas para habitação de interesse social, né, que tem que ser destinadas para equipamentos públicos, enfim, para essa melhoria das infraestruturas gerais da cidade, né, nos bairros. Uma outra questão também que eu acho importante pontuar dentro do plano diretor é essa questão, por exemplo, da especulação imobiliária, né, que a professora Maria Lúcia falou no começo, né, ou seja, as partes mais nobres da cidade, ou as partes que têm mais infraestrutura, né, da cidade, elas têm vários lotes de engorda, né, a professora Maria Lúcia citou dessa forma, também vou usar assim, né, mas tem vários lotes ali que só estão servindo para, né, como eu poderia dizer, né, servindo para um lucro, né, futuro, posterior, enfim,
e que isso, por exemplo, obriga que novas áreas, né, sejam destinadas, né, novos loteamentos, novos bairros sejam abertos em locais que não têm nenhuma infraestrutura para atender a população no geral, né? E o plano diretor, por exemplo, estabelece toda a área do centro e bairros ali próximos como áreas que precisam ser ocupadas, né? Como áreas que precisam ser efetivamente utilizadas, ou para equipamento público, ou para habitação, ou que vão precisar passar por melhorias para combater um pouco essa especulação imobiliária que acaba sendo danosa para o desenvolvimento justo, né, para o desenvolvimento saudável da cidade, né? E que vai, por exemplo, trazer esses problemas, né? Que uma cidade que se expande muito, aí ela eleva o custo para asfaltar ela por completo, eleva o custo para trazer esgoto para todo mundo, eleva o custo do transporte público, porque os ônibus têm que percorrer cada vez mais distâncias, né? Para ir para os bairros e levar as pessoas para os seus locais de trabalho. Então, essa área central, né, que tem que ter uma ocupação maior, um incentivo maior para ela ser utilizada, é o que está definido como área de edificação e ocupação compulsória no plano diretor, né? São as zonas de ocupação e edificação obrigatórias, né? Compulsórias obrigatórias. Enfim, o plano diretor, ele também estabelece metas, né, efetivas, né? Ou seja, em termos de equipamentos de saúde, quantos equipamentos de saúde precisam ser construídos, né, em um determinado período de tempo, mais parques, mais praças. Então, assim, tem coisas objetivas, né, não é somente palavras ali, não é somente dizer que precisa, né, que tem direito à saúde, que tem direito à educação, que tem direito à moradia, mas é também de estabelecer realmente metas e objetivos práticos e colocar, né, pontos da cidade onde isso vai ser feito. Então, eu acho que o que a gente precisa é conhecer, né, cada vez mais esses direitos, né, buscar nos organizar para que essas coisas, como a professora Maria Lúcia disse, se efetivem na prática, né, e cobrar as gestões públicas para que essas coisas sejam feitas efetivamente, né. Por exemplo, a falta e só que isso também se relaciona com questões econômicas e políticas, né. A gente fala que a cidade, ela cresceu de maneira desordenada, enfim, né, tecnicamente a gente utiliza esse conceito, mas ela cresceu de maneira desordenada para atender a determinados interesses que não foram os interesses da população, né? Atender aos interesses da especulação imobiliária, talvez atender a determinados interesses de setores empresariais, ou porque principalmente os nossos representantes políticos não têm uma atenção, né, com relação ao cuidado com a população, ao cuidado com os interesses públicos, né, efetivar os interesses públicos. Então, as questões políticas e econômicas, né, elas interferem muito na organização da cidade, né, o descaso do poder público interfere muito na organização da cidade. Então, isso também são coisas que a gente tem que levar em consideração, né. E por isso, por exemplo, é importante as movimentações, né, as organizações que a gente faça políticas para cobrar os nossos direitos, né, para cobrar também que a gente tem que efetivamente definir os rumos da cidade, né, definir como a cidade deve se organizar, né. E a gente já teve vários exemplos disso, né, do quanto isso é importante, né, por exemplo, na Constituição ter um capítulo específico que fala sobre política urbana veio de lutas de movimentos sociais, né, que gerou até na época um movimento nacional pela reforma urbana, né, ou seja, por garantir os direitos na cidade, por garantir cidades mais justas para as pessoas, bairros melhores, enfim, as melhorias nas favelas, né? Nós temos a CUFA, por exemplo, que inclusive agora na Covid está fazendo um trabalho muito bacana, né? A Central Única das Favelas, que busca esses direitos, né, das pessoas que estão na não cidade, né, que não têm acesso a nada que a cidade proporciona. Nós temos o MTST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, que faz reivindicações importantes atualmente com relação à moradia, né, e que muitos
até mesmo a professora Maria Lúcia citou no começo, muitos demonizam, né? E colocam como se, são invasores, são pessoas que entram nas casas alheias e tomam, né? Sendo que, por exemplo, o Estatuto da Cidade e a Constituição fala da função social da propriedade, né? Ou seja, Maria Lúcia vai até falar sobre isso, mas já dando uma adiantada, né? Que a propriedade, ela precisa cumprir funções de acordo com aquilo que for melhor para o coletivo, né? Então, se tem uma série de terrenos que estão ali abandonados, sem nenhum uso, por que não utilizá-los, né? Seja para equipamento público, seja para moradia, seja para uma área de lazer, e que muitas vezes está servindo só para alimentar o lucro e o financeiro de alguém, né? E a cidade está sendo prejudicada por causa disso, né? Então, acho que tudo isso são questões que a gente tem que levantar, né? Os movimentos comunitários aqui mesmo na Moreninha, né, as associações de moradores durante muitos anos aqui em Campo Grande fizeram reivindicações importantes, né, falando da situação da Moreninha durante a década de 80, de 90, várias melhorias que foram feitas foram por reivindicações das associações de moradores aqui existentes, só que isso ultimamente está muito parado, né, a gente não tem mais essa atuação, né, e a gente precisa trazer essa atuação à tona e se organizar para realmente as coisas possam evoluir, né? A gente tem ferramentas, a gente tem leis, a gente tem entidades, né, que cuidam de questões importantes e a gente precisa cada vez mais se organizar e cobrar e também propor, né, soluções para essa nossa realidade, né? E aí também a gente está vendo hoje o resultado que isso dá em outros aspectos, né? Por exemplo, a falta de saneamento básico interfere nas questões de saúde, as vidas, né, né, porque a favela, periferia, é o local onde as vidas parece que não tem tanta importância, né? Então, a violência policial, né, as questões de pobreza, que interfere tanto no desenvolvimento social e econômico do país, né? Quanto mais pessoas estão morrendo hoje pela Covid, ou pela violência policial, ou pelo descaso do poder público, são vidas que estão deixando de produzir desenvolvimento para o nosso país, né? Então, existe uma série de questões, né? Gastos, por exemplo, que a gente tem cada vez mais com o transporte público ou com a própria infraestrutura, a gente poderia ter muito menos se a gente tivesse tido um processo de organização da cidade mais justo, né? Então, são uma série de questões que a gente deve levar em consideração, né? Então, é isso, basicamente. Eu fui abrir o meu e fechei o seu, sem querer, desculpa. Agradecer, né, a contribuição valiosa da Anita, e aqui para dialogar também com os comentários, Maria Aurélia, ela reforça, quem mais conhece o bairro é o morador, né? Então ele ele tem um potencial para contribuir com o plano diretor. Douglas, o Mário está certo, asfaltamento, esgoto tratado, é qualidade de vida para a população. Maria Aurélia volta a dizer que o governo municipal deve ser construído com a participação da população. O plano diretor que garante através do orçamento participativo e a gestão participativa. O Douglas, que inclusive é professor, mora lá no Nova Lima. É isso, né, Douglas? Acertei, pelo menos no grande Nova Lima. Na periferia, infelizmente, falta de tudo. Quem mora sabe, né? E os governantes, infelizmente, ignoram. Falta asfalto, esgoto tratado, espaços adequados para o lazer da população, praças e etc. Já passou da hora dos gestores públicos observarem a cidade além do centro, né, da região central. Então, assim, para passar para as considerações finais, que a live também ela tem um tempo que eu acho que ela cai. Lá, estamos com 54 minutos, acho que com 1h15 ela cai. Mas o povo está passando aqui, né? E agradecer a participação aí, né, de todos e todas nos comentários. Ó, o Douglas, Nova Lima presente, é isso aí. Chegou a hora do poder comunitário se impor. E vou passar para as considerações finais, uns 5, 6, 7 minutos, né, para cada uma, e dizer o seguinte, que é isso, também foi parar na Constituição
e no Estatuto da Cidade, e na lei do plano diretor, tudo isso fruto da luta e da organização da sociedade, né? Os que pautaram e construíram todo um repertório, né, de ideias para humanizar, para melhorar, para dotar de infraestrutura, né, as cidades que foram os movimentos, né, esses movimentos urbanos. Agora é isso, tem a luta para levar, né, para escrever na lei, e tem a luta depois para tirar e levar para a realidade, né? Então, eu penso que isso é muito importante. A gente que está pensando, já era para estar na rua, né, Anitta? E socorro, o movimento Vitaliza Bairros, mas aí veio a pandemia e nos trancou em casa, né? Mas é muito importante levar essa discussão, né, traduzir da maneira como vocês colocaram aqui, né, de maneira simples, para que a população se aproprie disso, né? Para que a população seja, porque também sem a participação da sociedade as coisas não vêm, né? Só dizer, por um momento lá que o prefeito, né, que os agentes públicos decidem lá, pronto, eu vou lá, vou atender topicamente, né, uma questão, e na verdade, assim, nunca, um pouco assim o que eu vejo, só para finalizar aqui, é que a população nos bairros, aqui mesmo no Santa Emília e São Conrado, tem gente que fala, mas eu quero mudar daqui, né? É um ou outro. Mas as pessoas gostam do lugar que moram. Pô, aqui é um lugar de gente trabalhadora. Eu gosto daqui, os vizinhos são bons, né? Os mais antigos contam a história aqui da favela Marimbondo, ali na Praia Grande, né? Aqui da região do Lagoa. Então as pessoas vão criando um sentimento de pertencimento também à comunidade, né? Mas se sentem também, num certo ponto, infelizes, né? Por conta dessas carências. Então, uma sensação de abandono muito grande, uma sensação de invisibilidade, uma coisa que assim a gente reclama, a gente pede, eles ouvem, prometem e nunca realizam o que prometem, né? Às vezes até mostram, tem orçamento para isso, mas nunca vem, né? Então, bairro, uma região que tem mais de 40 anos, né? Não tem asfalto, não tem esgoto, enfim, quando está seco é muita poeira, quando chove é muita lama, né? Então, eu penso que essa é um pouco a nossa missão também, contribuir para que a própria comunidade se organize, né? Que ela levante, se erga como uma força poderosa também. Poder não é só o poder público, a comunidade organizada ela tem também poder transformador. Precisamos também tirar da Constituição, porque a gente tem a democracia representativa, mas a gente precisa tirar mais da Constituição a democracia participativa, a democracia direta, né? A participação da população, não como uma coisa de permissão do poder público, mas de uma coisa assim que a própria população cobre, exija, porque é isso. A luta faz a lei, né? E a luta também tira as coisas da lei e leva para a realidade. Então, assim, agradecer demais a participação de todos. Eu já vou finalizando aqui para passar a palavra aí para a professora Maria Lúcia, dizer da satisfação aqui de estar fazendo esse debate. Espero que seja o primeiro de muitos, né? E assim, precisamos conversar mais. Eu acredito que daí, quem sabe a cidade, né, com a nossa ajuda, assim, possa ganhar um pouquinho, pelo menos onde a gente mora, né? Eu vejo aqui meus vizinhos muito aflitos, né? Poxa, Maria, aí, não tem, você não conhece o povo lá, traz asfalto para nós. Se fosse fácil, né? Mas é um pouco isso, né? As pessoas... E a gente tem que falar, mas precisa de você também, né? Vamos aqui nos organizar. Então, montamos aqui, no período da pandemia, como não tem como ficar saindo, é errado até, né? Só sai de casa se for extremamente necessário, viu, pessoal? Mas nós organizamos uma página que chama Ações Comunitárias Solidárias, né? Então pega Santa Emília, São Conrado, aqui Vila Fernanda, os bairros da região. E está começando a ver um entrosamento bacana ali. Eu acho que isso vai dar frutos, sem negar o papel da associação, que a gente respeita, quer trabalhar junto, inclusive. Mas é um momento que se impõe, né? Muito essa solidariedade em tempos de pandemia, com o agravamento das crises econômicas, né, e da deterioração das condições sociais do nosso povo. Então, obrigado, muito satisfeito, e então, com a palavra,
já reiterando meus agradecimentos, né, à professora Maria Lúcia Torrecilha. Bom, eu gostaria de ressaltar uma questão, né, pelo próprio depoimento da Socorro, muito contundente, e da Anita também, né, moradoras do que a gente chama da verdadeira periferia mesmo, né, que os movimentos sociais urbanos, eles são fundamentais para o planejamento urbano. Né? O plano diretor, ele vai ter o perfil, ele vai ter a cara, né, dessa sociedade. Então, quanto mais participativo é o plano, né, mais diretivas a gente vai ter, né, para tornar essa cidade mais justa. Eu só queria corrigir uma questão que a Anita falou, aliás, falou muito bem sobre o plano, sobre... Estou vendo que eu sou uma boa professora, né? Mas a cidade, ela não cresceu desordenada, ela cresceu desigual, né? Então, há uma diferença nisso. Quando a gente fala estou na periferia, é porque esses loteamentos periféricos não estão cumprindo, na verdade, o cerne, um dos cernes da questão daqui da cidade, que são os vazios urbanos, né? Então, a cidade, ela se expandiu por todos os lados, a gente fala que é uma cidade espraiada, é isso mesmo, a palavra correta, né? Espraiada, mas que foi deixando enormes áreas, tornando muito mais caro para o poder público o investimento, né? Quer seja no transporte, quer seja no saneamento, né? Quer seja nos equipamentos de saúde e educação. Então, é a permissão de que esses loteamentos sejam construídos, né, nessas áreas. Por quê? Porque o lote é mais barato, né? Ele dá acesso justamente à população que não tem condições de ter um lugar com mais infraestrutura, né? Então, ela cresce, né? Tem um planejamento, sim, porque os loteamentos são feitos através de planejamento, eles são aprovados da prefeitura, mas cresce de uma forma desigual, tá? Você disse muito bem sobre os planos de bairro, tá? Eu sou a favor dos planos de bairro, mas preste atenção, a cidade, né, ela tem muitas características. Então, nós temos que pensar o todo e depois as partes vão fazer parte desse todo. Muitas vezes, alguns planos jogam para os planos de bairro, né? Então os planos de bairro vão cumprir o que deveria se cumprir antes no corpo da lei, né? Presta um pouquinho de atenção nessa condição. Então, um plano, ele tem que estar casado, está dialogando com outras legislações importantes na cidade, como a lei de uso e ocupação do solo, né? Quem dá as diretrizes é o plano diretor, sem dúvida, mas ela tem que dialogar com a carta geotécnica da cidade, com a carta de drenagem. Muitos desses vazios são áreas que realmente às vezes não se pode ocupar, né? Outras não. Então, áreas em que o lençol freático é superficial, quer dizer, a água, você fura 1 metro, a água já vem à superfície, não tem nem condições de ter um esgotamento sanitário, não tem condições de ter fossas céticas ali, que é um estágio antes do esgotamento sanitário, antes da rede de esgoto, né? Então, nós temos que observar todas as características que a cidade tem. Aqui nós temos uma situação de engessar e tampar os córregos, né? Isso é uma situação muito condenada, né? A água, às vezes, quando ela tem força, ela rompe tudo, rompe asfalto, rompe toda uma estrutura antiga, às vezes até de cidade. Então, tem situações ambientais que não são próprias para a cidade. E aí joga essa discussão lá para o plano de bairro, que a gente vai ter características tão importantes que eu entendo que teria que ter sido um diagnóstico muito mais profundo para a gente ter um plano diretor que possa abarcar todas as condições, né?
que vamos descobrir, às vezes, no plano de bairro, o plano diretor maior não contempla aquela questão. Como fazer? Um plano diretor de bairro, se não tem os dispositivos na lei geral, como que ele acontece? Né? Preste atenção nisso. Eu vou para uma situação posterior. Muitas vezes a participação se dá quando o plano praticamente pronto. Qual é essa participação? Entendo, né, que todos os planos têm uma leitura técnica e uma leitura comunitária. Nós temos que ter essas duas questões muito próximas. Tem, exatamente, alguém disse aí no chat que quem melhor entende da área onde mora é o próprio morador do bairro, sem dúvida. Só que a cidade, ela é composta, hoje nós temos 72 bairros em Campo Grande, 72. Ou se tem um número um pouquinho, se eu me enganei, algum número um pouquinho maior, né, na altura mais ou menos desse número que eu disse. Então, temos um preconceito social e racial que gera uma desigualdade urbanística, uma desigualdade no desenho da cidade, tá? Isso é fruto desse preconceito. Olha, um projeto que é até elogiável, que foi desenvolvido no Hotel Campo Grande, né? Foi elaborado esse projeto para ter habitação social ali, né? Lógico, com recursos também do governo municipal, com recursos que eles iam conseguir para o financiamento do Banco Mundial, tá? Para habitação para população de baixa renda. Pasmem, teve um abaixo-assinado de 90% dos comerciantes execrando, não concordando com esse projeto. Está engavetado. Quando você diz bem, o centro, ele precisa revitalizar, ele precisa ser reestruturado, sim, mas um centro vazio, quem que tem que morar? São as pessoas. Lá tem toda a infraestrutura, né? A gente periferiza muito a cidade, os centros, eles são um lugar onde tem tudo para que se possa ter acesso a habitação, acesso à infraestrutura, ao comércio, ao serviço, né? Que é melhor do que isso. Então, esse projeto, que era um projeto importante para ter habitação no centro, para ter uma vida. Quem dá característica para a cidade? Né? É a própria sociedade. Né? Então, o espaço urbano reflete exatamente essas contradições sociais que a gente vive, essas contradições raciais, né? E eu vejo, você colocou a questão do negro, mas é um preconceito que vai além, é um preconceito pelo pobre, né? Quer seja ele, lógico que o negro ele tem mais, uma situação mais vulnerável, mas se é branco e pobre, também tem preconceito, né? Então, nós não estamos, assim, a gente não está com a régua e compasso que a gente traça aquela cidade ideal, né? E aí vem a população ideal né, que se imagina. A nossa população é essa, né? Fruto de escravidão, fruto de uma série de questões sociais. E o espaço urbano reflete isso. Né? Aqui nós temos áreas muito excluídas, então por isso a população não observa a pobreza. Ela está bem periferizada, não se observa a pobreza. Poucas cidades têm, como por exemplo o Rio de Janeiro. Você tem a Rocinha, no São Conrado, em frente aos prédios de altíssimo luxo. Né? O desenho da cidade condicionou essa condição. Muitos morros, então, subindo aos morros, né? Vencendo os 30% de inclinação, eles até ensinam a gente como que se habita acima de 30% de inclinação. Tá? Então, o espaço urbano reflete essa sociedade. Então, por isso, quanto melhor os movimentos sociais, se organizando, reivindicando,
Eu dou mais um exemplo, eu também estou me estendendo, mas o Plano Diretor de São Paulo foi considerado pela ONU, numa concorrência que teve na América do Sul e na América Latina toda, 150 planos diretores que concorreram, o melhor considerado por toda uma equipe técnica da ONU foi de São Paulo. Tiveram questões muito, assim, muito debatidas, mas o movimento de moradia, em algumas zonas da cidade que não estava sendo contemplado, né, somente em áreas comerciais, que estavam destinando para prédios altos, enfim, eles dormiram na Câmara Municipal. Eles saíram das suas casas, sabia que no dia seguinte ia ter uma reunião da Câmara para discutir essa questão. Eles acamparam em frente à Câmara Municipal, né, para que pudesse modificar aquele zoneamento específico, tá certo? Então, o plano, lógico, se a gente analisa, ele tentou se aproximar muito, né, do que é a sociedade, refletida nessas questões, que são primordiais e fundamentais para que o plano dê certo. Tanto que o governo que entrou agora, do Covas, agora não, já tem um tempo, a primeira coisa que eles quiseram fazer era modificar o plano diretor. Talvez até tenham conseguido alguns artigos, algumas questões nesse sentido. Tá? Então, eu vejo que essas desigualdades, essas injustiças sociais, não vão dar conta só de um plano, né? O plano não consegue ser o mais perfeito, mas que ele possa se aproximar, né, de uma realidade que nos dê condições de vivenciar, né? A gente está falando da pandemia. Olha, isso no Brasil todo, não é só aqui. Os parques estão fechados, mas os shoppings estão abertos. Que contradição é essa? Né? Como encarar essa questão? Quer dizer, os shoppings abertos e os parques fechados? Né? Então, que realidade é essa que a gente vive? Né? É sempre um desafio. E eu acho que a gente tem que, o tempo que temos esperança e vida, né? Nós temos que pensar no ser humano, né? Como pessoa, como indivíduo, não excluído de todo o processo que altas classes e outras têm acesso a isso, né? Classes mais nobres, vamos dizer, e acho que esse é o nosso papel, como ser humano, como arquiteta, urbanista, né? Como um cidadão que vive de bem com a cidade. É isso. Muito obrigada pela participação. Professora Maria Lúcia Torrecilha, muito obrigado, né? Esse fecho aí foi importantíssimo da sua parte, né, dialogando com as questões aqui colocadas. Aqui também o Rafael Mestre, funcionário da Infraero, formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal, também está aí no Vitaliza Bairros. Ele estava falando sobre a questão de São Paulo, né, que o Dória até não conseguiu atacar o plano diretor da gestão do Haddad. Ele falava, pena que o plano diretor não dá votos. Mas é isso, né? A nossa luta não é só em função disso, né? Aliás, na cidade, né? É muito mais a luta mesmo da sociedade. Então, tá certo. Ele fala do plano diretor de Barcelona, da década de 90, que é um exemplo muito bom. Então, agradecer a participação aqui do Rafael Mestre. Papo, conversa linda, ele falou. Também gostei muito, Rafael Mestre. Então é isso, passar aqui para as considerações finais, a gente já está no finalzinho aqui, para Socorro e para a Anitta. Agradecer mais uma vez, deixa eu tirar aqui, parece que o comentário está tapando vocês aqui, né? Aí é ruim. Então, agradecer também, Socorro, Anitta, a participação, todos aqui e todas que
comentaram, ou que estão ali quietinho, mas estão acompanhando a conversa. É muito importante, é um debate que realmente tem que contagiar a sociedade, né? É um debate vivo, e nós temos aqui assim pensar a cidade como uma unidade, né? Eu compreendi muito o que a professora Maria Lúcia colocou, né? Não dá para ver transformar a cidade tratando em ilhas, né? Aqui mesmo, não dá para pensar só São Conrado. A cidade ela é uma unidade, né? Você vai discutir mobilidade urbana, transporte coletivo, é o conjunto, né? Você vai discutir, às vezes, situações específicas, né? Mas essas situações específicas, às vezes, elas são específicas aqui, tão específicas, né? Aqui no Noroeste, no Nova Lima, que, na verdade, acaba se tornando também algo comum, né? Pelo menos, assim, uma faixa conforme a localização e principalmente a condição social, né? Essa questão que foi colocada do Hotel Campo Grande, eu acompanhei isso, né? E aí, justiça seja feita ao prefeito, né? Ele tentou pautar esse debate, né? Nessa questão, tem muitas críticas, nessa questão ele tentou colocar, e ele me falou, mas não quiseram que pobre fosse morar no centro, porque é isso, revitalizar o centro, dar vida ao centro, é mais do que só a 14, é mais do que obras que vão embelezar ou criar espaços culturais, calçadão. É gente, né? A cidade é feita para as pessoas, né? E pelas pessoas. E tem uma outra questão, nós falamos aqui dos pobres, dos negros, que também são as comunidades indígenas, né? Que estão por aí, né? Não é só a aldeia Marçal de Souza, tem Vila Romana, Jardim Inápolis, onde eu tive a oportunidade de ir várias vezes, são regiões que estão ali há décadas, né? Completamente assim, desamparadas, abandonadas em todos os sentidos, do ponto de vista da assistência social, da infraestrutura, né? Então, para ver que a gente tem muito, né, para construir uma cidade mais igual, ou pelo menos menos desigual, né? Mais humana, porque desenvolver é isso, não é só o desenvolvimento econômico, não é só obra para onde mora que também tem que ser atendido, tudo bem, onde mora uma classe média mais estabilizada, né? Nós precisamos levar desenvolvimento para a cidade inteira. Então, passar a palavra aí, já finalizo aqui. Socorro, Anita, pela ordem, socorro, para suas considerações finais. Eu quero muito agradecer a presença do Mário Fonseca, da doutora Maria Lúcia Torricelli. Eu quero finalizar essa live falando de dois temas, de duas pontuações importantes da doutora Maria Lúcia. Na verdade, a nossa luta maior no nosso Estado, no nosso Brasil, é pela desigualdade social. Acredito que os movimentos sociais, e é o que a gente está fazendo aqui, uma mãe e uma filha, uma mãe trabalhadora, mulher negra da periferia, funcionária pública, uma bacharel em direito, uma nordestina, mas que sabe muito bem a dor que é viver num país tão desigual. Essa desigualdade, ela não traz nenhum processo de riqueza para esse país. Ela traz retrocesso, dor, violência e morte. Queremos viver numa cidade, como disse a doutora Maria Lúcia, muito bem pontuada, que a cidade não cresce desordenada. A cidade cresce sem a conciliação do espaço, né? A cidade precisa crescer em harmonia com a vida humana que mora nela. Não importa se ela é rica ou pobre. Eu acho que, quando a gente fala da Constituição de 1988, e no artigo 182 de Políticas Urbanas, é notório e claro que nós todos só podemos ser cidadãos dignos quando temos moradia dignas, quando temos investimento na educação, porque também faz parte da vida da sociedade, da vida urbana, da vida dos brasileiros. Queremos uma periferia revitalizada, com árvore, sociável, com esporte, com muita coisa que a gente possa viver em harmonia e viver com conhecimento político e com o poder da nossa decisão. Eu acredito que dentro dessa harmonia
como colocou muito bem a doutora Maria Lúcia, como arquiteta, como estudiosa, a cidade não terá sentido se a vida humana não estiver dentro dela. A cidade não pode ser concreto, não pode ser apenas prédios e beleza. A cidade precisa se inteirar a vida da criança, da educação, da mulher trabalhadora, que pega ônibus, de lavanderias públicas, para que essa mulher trabalhadora, a maioria chefes de família, possa ter esse acesso. A cidade precisa ser construída também com toda essa participação popular, do qual veio os movimentos e teve esse avanço. Eu acho que nós não podemos desanimar. Eu moro aqui há 30 anos e sempre senti essa vontade de lutar, de falar da periferia, tenho orgulho de morar aqui, e aqui mora uma gente trabalhadora, digna, honesta, e eu digo nobre, doutora, porque nobreza é dignidade, não é ter dinheiro, não é ter poder, né? Então, esses conceitos europeus, que a gente tem que ser feio, a gente é negro, mora na periferia, é o Brasil. Nós devemos amar o Brasil e construir essa cidade com a beleza, com a cor e com a vida dos brasileiros, como ela é. Né? Um país tropical que tem que ter casas adequadas para viver, né? Arejadas, de acordo com o déficit habitacional de famílias. Então, não podemos mais viver dentro de uma caixa de fósforo. Enquanto que quem ganha 400 mil, as pessoas das áreas nobres, eu digo já até mesmo juízes, desembargadores, governadores, eles ocupam os melhores lugares. E eles que poderiam defender e analisar a realidade no qual a maioria dos brasileiros moram. Aqui nós não temos a favela, mas temos a miséria, temos o lixo que precisa ser cuidado. Temos que educar muito bem nossas crianças e cuidar delas. E também respeitar o cidadão com dignidade. Temos que cuidar da saúde. Quando eu não quero parar de lutar, eu acredito que nós vamos querer agora, quem estiver me assistindo, chamar a comunidade, a todos os moradores da Moreninha e região, aos estudantes, para que se una a nós nessa luta, para que cada dia mais outros movimentos, outros bairros venham a ter a mesma atitude que nós temos aqui, de trazer para a Moreninha a cultura, os valores da vida humana. A gente quer ver o povo discutir política, discutir arquitetura e urbanismo, discutir saúde, discutir tudo o que é necessário para que uma sociedade viva melhor. Eu termino a minha fala agradecendo muito a doutora Maria Lúcia, a Mário Fonseca, com essa ideia do projeto Vitaliza Bairro, junto com a Anitta. A minha filha, eu tenho um presente que Deus me deu, que é a minha filha, que está do meu lado nessa luta, e sou essa pessoa ousada. Eu acredito que os movimentos sociais é um papel transformador de qualquer país, de qualquer sociedade. Precisamos usar a nossa força, os nossos direitos organizados para que as nossas leis sejam cumpridas pelos nossos governantes. Boa noite, eu agradeço a todos. Obrigada. Microfone. Obrigado, Socorro. Fechou aí com chave de ouro. E agora eu já vou passar imediatamente, porque já está aqui, bem, já adiantamos. É um debate que, Sim. Que é difícil fazer numa live, condensar, né? É um debate aí para a vida toda, né, na verdade. Mas que nós podemos desdobrar, né, em vários aspectos aí que envolvem essa discussão. Então, Anitta, para as suas considerações finais. Ok. Acho que as pontuações aqui feitas até agora foram realmente muito, muito boas, né? E, por exemplo, com relação ao plano diretor, né, que nem a professora Maria Lúcia disse, né? Houve evoluções com relação a versões anteriores, mas também há muita coisa que fica ali subentendida, né, que fica ainda de maneira muito superficial, né, até mesmo falando a respeito dos planos de bairro, né, por exemplo, citando até um aspecto interessante, já que teve uma pessoa no comentário que falou de Barcelona, na Espanha, só que acho que é em Madrid, não é na Espanha, né, eles têm um instrumento eletrônico, né, de democracia participativa, né, por exemplo, que se chama Decide Madrid,
né? Então, esse instrumento, eles discutem, por exemplo, né, eles falam pelos bairros ali, pelas regiões, quais são os problemas, e aí os próprios moradores propõem projetos, tem processos de votação online para escolher projetos, iniciativas para serem feitas, tem orçamentos, né, destinados especificamente para cada bairro, mas também, obviamente, a gente, né, tem que pensar o todo, né, o todo e as partes de maneira equilibrada, né, mas são, né, possibilidades, né, que a gente fala não somente de uma participação burocrática, né, mas de uma participação da população efetiva, né, o plano diretor aqui de Campo Grande, na minha opinião, ainda não teve uma participação popular realmente efetiva, né, eu que participei, por exemplo, da reunião que teve aqui do bairro da Moreninha, foi uma reunião simplesmente burocrática, né? A gente não discutiu nada, a gente simplesmente assinalou ali o que tinha, o que não tinha, entregamos um papel ao técnico e foi essa reunião que nós fizemos para falar a respeito do plano diretor. Então, são várias coisas que precisam ser aprimoradas. E também, não, né, que nem eu falei a respeito dos movimentos comunitários, né? Também não quero só simplesmente dizer que atualmente todos os movimentos comunitários de todos os bairros não fazem nada, né? Até porque a gente também entende que as realidades e as circunstâncias são difíceis, né? E que às vezes a gente tem que lidar, né, com essa participação da população, com esse envolvimento, tem, né, as próprias representações políticas que às vezes os representantes, né, da comunidade não têm mais acesso, né? Então tem aqueles que ainda têm a boa vontade de fazer a luta, mas as circunstâncias dificultam, né? E eu acho que é importante a gente estar sempre buscando essas soluções, né, de outras cidades, de outros estados, e olhando, né, para a nossa própria história para a gente procurar construir as cidades melhores, né? Então, enfim, tem, por exemplo, essa nossa iniciativa, eu queria falar brevemente, que a gente não citou, que é o Sarau da Moreninha, né? A gente teve essa iniciativa porque a gente, por exemplo, observa muitas pessoas aqui do bairro, né, acadêmicos, mas também não acadêmicos, né, jovens que têm diversos talentos e que muitas vezes não tinham a oportunidade, um espaço onde eles pudessem se apresentar, eles pudessem mostrar, né, eles pudessem vivenciar, né, a cultura dentro do próprio bairro, né, porque tudo tem que ser no centro e até mesmo a própria cultura, o lazer é muito mercantilizado, né, que nem a professora Maria Lúcia diz, né, quer dizer, se eu quero ter lazer, eu não posso ir no parque, né, ainda mais agora que está fechado, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que pagar para ir numa festa, eu tenho que, né, então, assim, é muito ligado à renda, né, e cadê a cultura e o lazer como um direito das pessoas, né, como algo público, né. E aí a gente teve essa ideia de reunir as pessoas aqui no bairro e passar a ocupar uma praça aqui do lado do Terminal da Moreninha, que estava simplesmente abandonada, né? Era uma praça, mas que ninguém utilizava, tem somente uma academia ao ar livre, e foi bem bacana, né? O pessoal aqui mostrou pinturas, grupo de capoeira, pessoal cantou, tocou, e aí a gente tem um espaço, né, um sarau próprio nosso, né, tem o sarau do centro, por exemplo, o sarau de segunda, que é bacana, todo mundo vai, né, mas por que não ter espaços, né, de cultura, de lazer dentro dos próprios bairros, né, e feitos pelos próprios moradores, né, os próprios moradores constroem isso. Então, a gente tem essa iniciativa aqui, já fizemos 2 edições, esperamos fazer, íamos fazer uma terceira agora em março, quando começou a pandemia, aí não deu para fazer presencial. A gente vai ver se a gente consegue fazer alguma versão online aí do Sarau das Moreninhas, mas é isso, né? A gente buscar fazer as nossas construções e também trazer os jovens, né, os moradores, para discutir outros assuntos importantes para a gente. Então, basicamente, essa é a minha contribuição, agradecer aí o debate, né, e a gente tem muita coisa a fazer mesmo, e temos que ir buscando os caminhos e não desistir dessa luta que é complicada. Mas que vai dar seus frutos, isso, Anitta. Né? Espero nisso, confiante. Obrigado, Anitta. Para mim, hoje foi uma grande aula, tá? Foi uma grande aula para mim. Eu estou até cuidado aqui, ó. Eu estou falando com a minha. Eu estou fazendo, né? Oi?
Não, eu até fiquei meio nervosa hoje, falei assim, eu vou fazer uma live com a minha orientadora, né, de TCC, professora, a gente faz né, enfim, um projeto de extensão juntas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na Cidade de Deus. Então, falei assim, meu Deus, se eu falar alguma besteira aqui, ela vai puxar minha orelha. E ela até puxou, porque ela sempre puxa a minha orelha quando eu vacilo. Não, mas hoje foi uma Agora grande você aula, imagina viu? eu fazer essa live com vocês três aí, né? Eu comecei, fui meio travado, mas eu vou melhorar nas próximas Não, aí. não foi não, Ó, não. só para dialogar aqui, o Rafael Mestre, ele fala do conceito de cidade compacta, que foi esquecido, né? Dialogando com a fala da professora Maria Lúcia, que isso contribui para diversos problemas de infraestrutura, né? Os custos, né, da cidade. O professor Edson, né? O professor Edson é um batalhador, está nesse debate também. Parabéns, dias melhores nos esperam, nós estamos juntos nessa construção. Juliano Fonseca, eu já tinha falado, né? Excelente debate. Rafael Mestre, ele lembra da questão do Jardim Nápoles, visível, né, ali contíguo ao do Brasil, ao núcleo industrial, estrutura muito precária e revoltante. Fala da Anitta também, que é como deve ser, as pessoas têm que participar efetivamente das decisões da cidade, né? Então, e sigamos, né? Transformando, mas também pensando, né? Porque também sem pensar a gente não transforma. Às vezes tem muita pressa, né, da luta, que tem que haver, mas é importante parar para dar uma refletida. Acho que essa pandemia está colocando isso para a gente também, né? Vamos pensar, vamos para fazermos uma retomada, como dizem, né? Mas sem parar, né? Sempre em frente. Muito obrigado. Obrigada. Eu acho que o Rafael, Mário, ele queria falar que, enfim, uma definição, assim, né, de como que a cidade compacta melhora, mas a gente coloca nos comentários. Fala com a doutora Maria Lúcia. Na verdade... A Maria Lúcia, ela pode comentar pode falar, brevemente como que a cidade compacta ajuda a melhorar as questões. Sim. Mas depois, né, no chat, isso, né? Não, ele não falou que a gente esqueceu. O que ele quis dizer que esse conceito parece-me, eles assim, não foi abordado em Campo Grande. Eu acho que ele queria, só que cidade compacta é toda uma teoria, assim, a gente não consegue falar em 2, 3 minutos, né? Mas às vezes não estava explícito no projeto da 14, mas a própria construção da habitação social nesse contexto já é um dos itens a serem tratados em cidades compactas, né? É uma nova teoria que foi lançada e que hoje a gente começa a repensar um pouco, porque ela pensa bastante na verticalização, né? Em épocas de pandemia também, a questão da verticalização, ela confina mais os espaços, né? Mas tem coisas interessantes em cidade compacta, sim. Vale a pena depois a gente, com o Rafael, se quiser, eu posso depois colocar aí algumas questões, tá? Referente a isso. Vamos fazer um debate com ele também, porque ele também está debatendo aqui com a gente. Seria interessante. Tem dado grandes contribuições na discussão sobre a cidade. E é isso. Sigamos, né, construindo, lutando a cada dia pelo direito e para que nossa Morena seja cada vez mais bela e justa, né? Principalmente. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu aprendi muito hoje. Eu também aprendi. Obrigada, gente. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.